Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma vez juntos estudarmos a Palavra de Deus através da revista da Escola Bíblica Dominical, do Ministério de Santo André. Esta aula é promovida pelo CAPED para ser um apoio aos nossos amados irmãos que cooperam na Escola Bíblica e assim você possa estar mais bem preparado, edificado e preparar da melhor maneira a sua aula. Estaremos nesse momento a estudar a lição de número 9, cujo título é A Comunidade dos Discípulos. Estou acompanhado do nosso amado irmão, pastor Micaías, da congregação de Jardim Santo André, que vai compartilhar comentários desta lição de número 9, cujo texto-chave está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, que diz: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Leitura bíblica completa para ser lida na classe como sugestão está em Atos 2, do versículo 42 ao 47, e a mensagem para refletir, que traz a ideia central da lição, diz assim: discípulos valorizam e preservam a unidade da igreja, vivendo em comunhão espiritual, eles se reúnem com prazer para adorar e servir a Deus. Ok, queridos? Uma lição cujo objetivo é mostrar uma característica vivida pelos discípulos do Senhor Jesus. Após essa decisão de seguir ao Senhor, de andar junto ao Mestre, existe uma característica entre os discípulos. É esse prazer de estar junto, esse prazer de se reunir com alguns propósitos e finalidades que o Espírito Santo promove, traz intimamente para que façamos, que é adoração, que é serviço, que é a ajuda mútua de uns para com os outros. E veremos então esses aspectos, né? A unidade da igreja, a comunhão dos discípulos, a preservação desta comunhão que envolve uma prática, e certamente seremos muito edificados para que nossos amados irmãos, todos servos de Deus, alunos, sejam menos experientes ou mais experientes, amem a comunidade cristã, valorizem essa comunidade e comunhão cristã, e desta forma cada discípulo que se achegar também vai valorizar grandemente esta comunidade. Começando já do tópico primeiro, onde abordamos o seguinte título: discípulos formam uma unidade. Pastor Micaías, essa unidade, é Deus quem faz essa unidade, que formou isso, né? Como nós compreendermos essa unidade de discípulos? Também quero cumprimentar a todos os professores, professoras, os internautas que estão, né, acompanhando mais uma videoaula do CAPED. Para mim sempre é um privilégio estar aqui, compartilhando também com os irmãos. E Pastor Éden, aqui quando se fala em unidade, os discípulos formam uma unidade. Então o comentarista, muito brilhantemente, né, que é o próprio Pastor Éden, dividiu aqui em alguns pontos. E o primeiro que é colocado aqui é a unidade espiritual. É interessante, que eu achei interessante que é colocado aqui no comentário, que a união do que deve haver entre os discípulos, ela tem como referência a própria Trindade, não é verdade? E então, quando essa revista falando a respeito de discípulos, né, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a igreja, ela é formada pelos discípulos, né? Então, essa comunidade é a própria igreja, né? E é uma comunidade de discípulos, que é um grupo de pessoas que imita Jesus, né? Então a igreja é formada por esses imitadores de Jesus e devem estar em unidade, né? O próximo tópico, inclusive, tem como título unidade de propósitos, e unidade é isso mesmo, né? O que é ter unidade? O que é unidade? É quando existe um só propósito, né? Então nós, como imitadores de Jesus, como seguidores de Jesus, nós também temos esse desafio
de imitar essa unidade que existe dentro da própria Trindade, como está mencionado aqui em João capítulo 17, versículo 21, que Jesus falou essas palavras quando ele estava se dirigindo ao Pai em oração, né, e ele diz, Jesus fala, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é importante nós observarmos que faz parte do discipulado, ou seja, faz parte dessa formação do discípulo, entender que dentro da igreja nós temos o propósito de viver em unidade, com um só propósito, porque a igreja é o corpo de Cristo, e como Paulo bem explica, que o corpo ele obedece à cabeça, né? Quem é que é a cabeça? Jesus. Então, se todos estão ligados à cabeça, existe essa unidade, né? Porque o comando é um só, né? Quando existe só um comando, então todos estão na mesma direção. E pegando aqui o gancho da Trindade, é interessante nós notarmos também o seguinte, que entrar nessa comunidade dos discípulos, fazer parte do corpo de Cristo, é nós termos como referencial o próprio relacionamento existente entre as três pessoas da Trindade. Nosso Deus ele é uma comunidade, né? Então, Deus nunca esteve sozinho. Eu já comentei, talvez foi até em alguma outra videoaula, não sei se foi aqui ou em outro lugar, que quando era criança, lá na igreja, já ouvia essa explicação. Por que Deus criou o ser humano? Porque Deus estava sozinho e queria companhia, né? De maneira alguma, Deus nunca esteve sozinho. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa comunidade perfeita que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo é um padrão para a comunidade dos discípulos, de viver em unidade. E por que essa unidade? Porque a cabeça é uma só, né? É importante nós entendermos que faz parte da formação de cada um de nós, e também faz parte desse discipulado que se passa de um para o outro, esse entendimento de que nós devemos viver em unidade, até porque nós temos essa referência no próprio Deus que nós adoramos. Verdade, nosso Deus, ele é uma unidade, ele é especialista em criar unidades, criar vínculos, encaixar as coisas, fazer instituições segundo a sua vontade. Ele pega, por exemplo, o homem e a mulher e junta numa só carne, cria um só. Ele reúne pessoas e faz com que haja um vínculo fraternal, cria uma família. Ele pega os salvos, discípulos, e integra, encaixa e forma uma unidade com eles, através do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, é o mesmo Espírito Santo que habita no Micaías e habita nos demais irmãos, e faz com que haja uma conexão íntima espiritual, que facilmente um já tem a alegria de estar com o outro, um tem a mesma visão que o outro, um tem o mesmo propósito que o outro. Então é algo que Deus cria, Deus promove isso, e é um vínculo espiritual, que é o subitem A, né? É um vínculo espiritual, porque é o oposto ao que ocorre no mundo. Deus desceu para separar aquilo que era um propósito ruim, como Babel. Eles queriam lá um propósito de altivez humana, de orgulho humano. Deus desce e separa. Mas a igreja é o contrário, ele desce para unir, desce para reunir, desce para criar essa igreja, essa comunidade. E alguém então acaba de se tornar discípulo, ele vai ser incluído, ele vai ser recebido, acolhido, cuidado, ensinado numa comunidade que ele vai ser amado e automaticamente vai amar, né? Vai ser alimentado ali naquele meio, vai ser instruído naquele meio, vai receber dons, né? Veremos um pouco adiante, para servir ali. Então é o que Deus cria, Deus faz. Em um capítulo conhecido como um capítulo da unidade nas epístolas, em Efésios 4. Gostaria de deixar aqui, compartilhado com os amados irmãos, Efésios 4, do 1 em diante. Ele vai falando sobre algo relacionado à unidade, principalmente no 4 em diante, quando ele vem, do 3 em diante, quando ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito, como fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos, né? Então, um versículo que já começa no 3 falando sobre unidade,
do Espírito. Nos demais, fala muito em um e todos, né? É uma palavra que vai alternando aí. Por exemplo, um Deus que é Pai de todos, por todos e em todos. Então fala muito de um que está em todos. Então, o Senhor Deus em todos nós que estamos nessa outra unidade aqui, que depende dele para continuar unido, depende dele para ser um, né? Então é um capítulo que reforça muito bem isso de ser uma unidade, ter um só propósito, um só objetivo. Todos que são discípulos desejam ser igual a Jesus e encontrar com Jesus para estar na eternidade com ele, né? Então é um capítulo que promove isso, a importância de um em todos, que é ele em nós, né? Aí nunca mais eu vou ser eu sozinho, nunca mais eu vou ser alguém isolado, separado, desconectado. Não posso mais ter a minha vida. Eu tenho uma vida em Deus e no corpo, né? Dentro do corpo, nunca mais isolado, né? Muito interessante isto. O corpo interligado, que é o subitem C, que é a figura excelente usada pelo apóstolo Paulo na inspiração do Espírito Santo, usar como corpo, né? Diferentes membros são funções diferentes, aparências diferentes, lugares diferentes do corpo, um externo, outro interno, um maior, outro menor, um tecido, outro é ósseo, outro de uma forma, tanta complexidade que forma um, né? Então é um exemplo supremo e excelente sobre uma diversidade que forma um, que é a igreja, a comunidade dos discípulos. E tem que ter comunhão, né? Que eu estava com o seguinte, é estar em comunhão, né, Micael? Essa é a parte prática. Quando a gente fala em unidade, estamos falando um conceito, uma teoria de algo real, genuíno, autêntico, e agora tem que ser colocado em prática. Então a comunhão é essa dinâmica de vida para a prática, né? Então a comunhão, a importância dessa comunhão é fundamental, né, pastor Micael, sobre os discípulos. Sim, como o pastor Eden está comentando, a comunhão, ela é a faceta, digamos assim, visível dessa unidade, né? Então, o próprio texto que é colocado aqui na nossa leitura bíblica da revista, o primeiro versículo, que é o versículo 42, diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações", né? Quem eram esses que perseveravam? Se a gente for ver o versículo anterior, versículo 41, Atos capítulo 2 é o texto do dia de Pentecostes, né? E aí depois que o Espírito Santo é derramado, então o Pedro, ele faz aquela pregação tremenda, e aí no versículo 41 diz que naquele dia se agregaram 3.000 almas, né? Na versão corrigida, na outra versão vai dizer 3.000 pessoas. Então essas 3.000 pessoas que a Bíblia diz que se ajuntaram à igreja que estava iniciando naquele dia, esses que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, era uma igreja que estava começando ali, né? E falando sobre esse texto, meditando sobre esse texto, aliás, eu sempre gosto de pensar como que seria uma igreja começando com 3.000 novos convertidos, né? 3.000 pessoas ali naquele primeiro amor que não deveria acabar nunca, né? Mas naquele ânimo, naquele primeiro contato, naquela lua de mel com o Espírito Santo, né? 3.000 pessoas daquele jeito. Então, era uma maravilha. E essa comunhão, ela existia exatamente porque o Espírito Santo eles estavam ali vivendo um Pentecostes, né? Um verdadeiro avivamento, um revivamento. E uma das características de uma igreja que está vivendo cheia do Espírito Santo é realmente essa comunhão. E o tópico vai até dizer aqui, né, comunhão nas reuniões, que a comunhão atrai as pessoas, né? De fato, é colocado aqui no comentário da revista que a igreja, como comunidade dos discípulos, ela se opõe ao mundo, porque o natural do ser humano, na sua natureza pecaminosa, no seu estado pecaminoso, não é viver em unidade, não é viver em comunhão, né? Muito pelo contrário, é cada um por si, né? Cada um puxando para o seu lado, né? Aliás, unidade, colocado uma frase aqui que é muito importante nós atentarmos a esse aspecto, que unidade é diferente de uniformidade, né? Muitas vezes a gente tem
uma certa confusão de conceitos, achando que para que nós vivamos em unidade devemos ser todos iguais. Pelo contrário, como já disse aqui o pastor Éden há pouco, Paulo ele compara essa comunidade de discípulos, a igreja, com um corpo. E o corpo ele tem diversidade de membros, né? O que é a unidade? Como eu disse, um comando só. Unidade de propósito, mas cada um fazendo a sua parte, cada um com o seu dom diferente, cada um com os seus talentos, cada um na sua função. E é essa diferenciação entre pessoas que têm o mesmo propósito é que gera essa comunhão, né? Porque a comunhão é exatamente isso. Um está precisando de alguma coisa que o outro tem. Então, eu tenho algo que o pastor Éden precisa, como dom, como talento, como conhecimento, como experiência de vida, e ele tem alguma coisa que eu não tenho, que eu preciso. Então, essa comunhão que existia na igreja, e como eu estava falando, a comunhão atrai as pessoas, né? Então, a igreja ela se opõe ao mundo nesse sentido. E quando existe essa diferença, é que existe a atração, porque o diferente é que atrai, não é? E fica uma reflexão para nós, que como igreja, que muitas vezes nós queremos ter uma relevância sendo igual ao mundo, no sentido dos valores, no sentido daquilo que a gente vai comunicar, e na verdade a atração está na diferença, né? É exatamente quando nós somos diferentes no mundo que isso vai levá-los a, pela obra do Espírito Santo, pensar por que eles são assim e nós não, né? Por que essa família que diz que serve a Jesus, ela é diferente de nós na sua forma de lidar com os filhos, na sua forma de lidar com as pessoas, na sua forma de lidar com os problemas? Porque eles têm essa amizade. Então é essa comunhão que realmente atrai o mundo. Vou até contar um testemunho. Quando eu era na igreja lá da congregação do Vila Scarpelli, adolescente, um homem morreu, uma irmã tinha um marido descrente, e esse marido morreu, né? E aí ele estava em viagem a trabalho no Nordeste, ele morreu lá, e aí o corpo teve que ser trasladado para cá, e não me lembro se passou 1 dia ou 2 dias, só sei que no tempo em que ela recebeu a notícia que o marido havia falecido, até ele chegar aqui em São Paulo, demorou, né? Um tempo, alguns dias. E aí nesse tempo a igreja deu uma assistência para ela. E aí depois um vizinho falou, puxa vida, olha que pessoal, eles não abandonaram lá a mulher e tal. Então, eles foram atraídos por essa comunhão, né? E é isso que acontece. Então, a gente vê aqui, só para encerrar esse comentário a respeito desse assunto, que diz aqui, ó, no versículo 42, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partilho do pão, nas orações. E aí no versículo 47 diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Por quê? Porque eles viviam na comunhão. Então, mesmo os inimigos, eles eram atraídos, porque existia algo de especial naquela igreja. Era a comunidade de discípulos ali em comunhão. É muito gostoso ver em Atos aquele movimento deles se reunindo nas casas. Não tinha templo e tinha uma vida pulsante neles, onde louvavam, adoravam, se reuniam, e havia alegria e singeleza de coração. Então, uma pureza de sentimentos, uma alegria espontânea, genuína. E aí era realmente marcante, é impactante alguém ser ajudado, acolhido, recebido, sem acepção nenhuma de pessoas, todos que se achegam, né? O maior pecador chega bem recebido. A vida mais complicada e enrolada é esse mesmo, vem, o testemunho vai ser maior ainda e a igreja se alegra mais ainda, né? Então, essa comunhão tem que ser algo real, vivido. Por isso o alerta de Hebreus aqui, Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, a recomendação, não deixe de se reunir. Congregação não é não deixe sua congregação, não deixe ir ao templo, somente por causa da congregação templo, né? Mas não deixe de reunir, da reunião, do ajuntamento, de estar junto, de estar convivendo, de estar se relacionando, porque senão haverá o oposto, que foi alertado pelo apóstolo Paulo na carta segunda escrita a Timóteo, capítulo 3, ele vai traçando características de pessoas até dos últimos dias, dos tempos trabalhosos, que é o oposto dessa comunhão. Ele vem dizendo, no capítulo 3, versículo 2, de que os homens serão amantes de si mesmos, que é o contrário dessa comunidade de discípulos, que não amo a mim mesmo, agora eu amo o meu irmão, eu amo a Deus e eu amo o meu irmão, não a mim mesmo. Ele diz, os homens serão avarentos, as pessoas vão querer ter mais,
E a comunidade não, vai ser o contrário. Ela vai doar, vai compartilhar os bens dividinho porque alguém estava precisando. Então você vai doar. Jesus disse que melhor é dar do que receber. Então, essa comunhão, dentro dela existe valores totalmente opostos do mundo. Então eles vão doar, ficar felizes porque doaram e sabe que estão enriquecendo o tesouro no céu, né? Ele prossegue dizendo: serão presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, incontinente, que tem a ver com não consegue estar reunido, né? Continente é algo agrupado, incontinente, ou seja, não consegue juntar-se, não consegue vincular-se. É uma pessoa que consegue simplesmente ter a sua vida isolada, porque pensa em si mesmo, independente do que o outro passe, né? Então, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? Então vai traçando o perfil de homens dos últimos dias, e o principal ainda depois fala que tem aparência de piedade, ou seja, alguns até supostamente servem e conhecem a Deus, mas estão numa vida oposta. Então o verdadeiro discípulo, ele vai ter realmente o contrário de todas essas características. Você vai amar, servir, doar, vai permitir estar junto, vai permitir a aproximação. Por isso que esse gancho aqui dos desigrejados nesses dias é muito importante, uma ótima oportunidade de tratarmos, abordar isso com nossos alunos, irmãos, porque é crescente isso. O servir a Deus apenas online e as ideias que são espalhadas aí de que não precisa ter um vínculo, não precisa estar submisso a uma liderança, não precisa estar congregando. Você pode, né, cultuar online, tomar a ceia online, então você, espiritualmente, como o corpo na terra é algo invisível geral, você está dentro desse invisível, né? Só que a igreja são as duas esferas, o invisível geral, mas é o visível local onde você se doa, serve. É um egoísmo não querer se unir para servir, é uma soberba não querer se unir para aprender, é um egoísmo não querer conviver com o outro, porque não precisa suportar diferenças, não precisa suportar pensamentos diferentes, e aí eu sozinho eu consigo não me preocupar com ninguém, né? Então é muito perigoso, maléfico, venenoso isso que está sendo divulgado aí, principalmente na internet, né? Cabe muito bem nesse momento esse ensinamento de que a nossa igreja são de discípulos, verdadeiros discípulos amam estar juntos, porque é a vontade de Deus. Jesus orou por isso, que eles sejam um, assim como nós somos, ó Pai. Foi a oração de Jesus. Não tem como dizer que eu sou um, mas eu fico sozinho na minha casa, não conheço ninguém, não convivo com ninguém, né? É muito egoísmo, né? E aí envolve até o cuidado mútuo, né? Se eu estou presente, eu posso ver o que alguém está passando, sentir o que o outro está passando, eu posso entender a necessidade e ajudar. Então entra o cuidado mútuo, né? Quando eu estou presente online, eu recebo e só penso assim, eu estou alimentado, ok, né? Então, realmente, o servo de Deus, um discípulo, ele não pode ser egoísta, ele tem prazer em estar nessa comunidade. Inclusive, falando sobre esse cuidado mútuo, exatamente essa questão, essa mentalidade de desigrejado, ou de eu fazer de eu ter a minha vida espiritual de uma forma individual, é uma tendência da nossa época, né? Da gente querer customizar todas as coisas, né? Fazer do meu jeito. Então, como disse o pastor Éden, para a gente ter cuidado mútuo, nós precisamos de convívio. Aliás, é o tema da lição anterior que nós estudamos, influenciando discípulos por meio do convívio, né? Como poderia haver discipulado, formação, influência sem convívio? É impossível, né? Então, essa ideia de que eu posso fazer as coisas do meu jeito é exatamente a mentalidade oposta do discípulo. Porque o que é o discípulo? É aquele que segue, né? Então se nós somos discípulos de Jesus, nós não estamos aqui para fazer as coisas do nosso jeito, né? A gente está aqui para fazer as coisas do jeito de Jesus, porque afinal de contas somos discípulos. Então realmente é um equívoco e uma mentalidade totalmente oposta à proposta de Deus, né? E esse cuidado mútuo, continuando aqui sobre o ponto que nós vamos dar continuidade ao comentário, é extremamente importante nós entendermos que ele está no centro da mentalidade que o discípulo deve
deve adquirir a mentalidade de que nós fazemos parte de uma família. Porque hoje também a gente tem muitas vezes aquela mentalidade de que a gente vai na igreja simplesmente para receber, né? E a gente, na verdade, quando nós fazemos parte da igreja, nós temos que entender que a igreja é o corpo de Cristo, e nós também somos chamados de que nós somos parte da família de Deus, né? Então, a igreja é um lugar onde você vai fazer parte de uma família, onde nós estamos aqui fazendo parte de uma família. Nós somos discípulos de Jesus, nós estamos aqui em comunhão para cuidar um do outro. E esse cuidado mútuo me lembra o texto de Gênesis 4:9, quando Deus faz aquela pergunta para Caim, né? Onde está o seu irmão, né? E aí Caim, muito sem educação, né? Deve ter... Como diz na terra da minha mãe, engoliu a educação que a mãe dele deu com farinha, né, que a Eva deu. E aí ele respondeu para o próprio Deus, né? Sou o guardador do meu irmão. Então é aquela coisa, né, de nós termos essa resposta. Se Deus fosse perguntar para mim, onde está o seu irmão? O que quer dizer isso? Você conhece a vida do seu irmão? Você sabe os problemas que o seu irmão passa? Onde está o seu irmão? Né? Então fica essa pergunta aí para todos nós. E nós, porque nós como parte desse corpo e como filhos dessa família, nós temos os nossos direitos de filho, mas nós também temos os nossos deveres como irmãos, né, de cuidar um dos outros. É a mesma atitude lá do filho mais velho, da história que Jesus contou do filho pródigo, né? Que o filho mais velho, quando o filho mais novo volta, e ele chega do trabalho e ouve aquele barulho de festa, ele fica bravo, né? E aí o pai vem conversar com ele, e aí o filho mais velho fala, este teu filho, né? Ou seja, ele fala com o pai, né? Ele fala, pai, este teu filho, ele se entende, ele se vê como filho, mas ele não enxergou outro como irmão, né? Então, essa é a questão de nós não entendermos muitas vezes e que esse cuidado mútuo está na própria natureza do que é ser filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de todos os filhos de Deus. E irmão a gente não escolhe, né? A gente pode até escolher amigo, mas eu tenho 5 irmãos de sangue. Eu não escolhi nenhum. Não tem como escolher irmão, né? Então, irmão é irmão. Se você é irmão, então você tem que responsabilidade sobre os seus irmãos. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui sobre a questão do cuidado mútuo, né? É mencionado aqui na revista de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós devemos levar a carga um dos outros. E, por fim, Atos, capítulo 4, versículo 35, que diz que cada um repartia segundo a necessidade que cada um tinha, né? Então, eu acho interessante que havia uma disponibilidade de repartir, né? Então, essa mentalidade que já foi comentada aqui, mundana, de querer tudo para nós, ela tem que ser quebrada, isso no discipulado, né? E isso começa, o discipulado que nós estamos estudando, já foi falado aqui, não é aquele discipulado de simplesmente passar aquelas lições, né? O que é discipulado? É um programa lá de revista para preparar para o batismo. Não, nós estamos falando de discipulado de vida, né? E qual que é a grande dificuldade nossa hoje para termos esse discipulado de vida? É que a gente não cuida um dos outros, né? Cada um tem a sua vida, né? A gente mora em cidades grandes, metrópoles, cada um tem a sua vida e a gente vai para a igreja e vai lá para o culto e volta para casa, e nós precisamos, de fato, termos uma mudança na nossa mentalidade para que nós sejamos realmente discípulos de Jesus e tenhamos discípulos que nós vamos formar, esses discípulos para também serem iguais a Jesus, não são discípulos nossos, são discípulos de Jesus. Nós temos que quebrar essa mentalidade e começar a ter comunhão, convívio, cuidado mútuo, se interessar pela vida um dos outros, né? Esse é o grande desafio que nós temos na nossa época, porque uma das características do nosso tempo é essa vida individual. A gente pode assistir o culto na nossa casa, a gente pode fazer tudo de casa, e aí a gente começa realmente a se isolar, e aí não existe mais a possibilidade, não existe mais, se nós tivermos essa vida, né, a possibilidade de nós formarmos discípulos. Muito interessante esse comentário do pastor Micaías sobre o irmão mais velho, né? É praticamente uma doença desses dias, é a síndrome do irmão mais velho, que não consegue enxergar o outro como irmão. Olha o defeito, olha a fraqueza, olha a diferença, olha a dificuldade, olha os deslizes, então não vejo como irmão. E aí é uma barreira, um bloqueio para você se doar e amar e cuidar e estar interligado. E
olhando desta forma, podemos em algum momento perceber reuniões onde podemos pensar, será que tem só pessoas unidas ou tem realmente comunidade de verdade? Ou tem um corpo de verdade? Ou tem só pessoas unidas? Mas cada um deu o horário, o amém final, cada um para sua casa, ninguém nem se preocupa com o outro, ninguém nem cuida do outro, ninguém nem está atento pelo outro. Fica uma coisa totalmente vazia e superficial. Reúne fisicamente, mas não interligado espiritualmente. Reúne localmente, em mesmo banco, mas não no mesmo propósito, não na mesma fé, não no mesmo amor. Pode estar no mesmo departamento, mas não mesma visão, não mesmo objetivo. Algo para refletirmos com nossos alunos, de repente elaborar alguma pergunta e fazer para eles, deixar eles pensarem, o que eles enxergam, o que eles veem, estudos de caso, exemplos vistos e vividos próximos, que possam despertar esse cuidado. E o subitem C fala dos serviços e dons. Tudo que eu tiver é para servir, qualquer dom é para que o outro seja beneficiado, nunca é para si mesmo. Alguém é enviado, ele vai abrir caminho para que depois outros prossigam a obra. Alguém é evangelista, vai lá buscar e trazer, mas é outro que cuida. Aí o pastor está para acolher e cuidar, mas não pertence a ele, ele é servo, está servindo todo mundo. E aí o ensinador que vem, é o dispenseiro, ele vem, busca o entendimento, a revelação, a profundidade para servir o alimento aos outros. Então cada um sempre está com o seu talento, dá um para o outro. Então nunca é para, eu quero chegar a tal posição. Não, você vai servir. Apenas servir, o que Deus te dá é para servir. O objetivo é servir, servir e servir. Somente isso, nada mais do que isso. E aí é com Deus o abençoar, honrar, galardoar, é com Ele. Aqui é servir por amor. E o terceiro tópico vem aí num desafio. Nós vimos aqui sobre a comunhão, a importância da comunhão, a necessidade da comunhão, que o discípulo vive essa comunhão, o Espírito Santo une em comunhão, formando uma comunidade. Só que aí o desafio agora é manter, porque não é fácil. Falarmos dessa comunhão é muito bom e gostoso, mas no dia a dia terão desafios. São pessoas diferentes, são gerações diferentes, idades diferentes, são personalidades diferentes, culturas diferentes, formação diferente. E aí tem tanta coisa então já envolvida nisso para estar junto. Eu conviver anos com alguém, com um grupo, se encontrando periodicamente muitas vezes na semana, então tem as suas dificuldades. Então agora o desafio é preservar essa unidade, preservar essa comunhão. E o subitem A já coloca a primeira palavra-chave, que é o amor, que Jesus disse que, olha, esse mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, como também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então um distintivo para alguém olhar e falar, são servos de Deus, se amam. Tem amor ali no meio, tem um amor vivido e praticado. E esse amor que não é fingido, porque ninguém vai fingir amor, tem que ser não só em língua, palavras, mas em obras, em verdade, como disse o apóstolo João. E vai ser um sentimento, uma decisão, falando melhor, uma decisão de cada pessoa que vai ajudar a manter esse vínculo. Se tiver amor, vai ter o perdão. Se tiver amor, vai ter o suportar o outro. Se tiver amor, vai ter a paciência com o outro. Se tiver amor, vai ter a compreensão com os deslizes do outro. Então, uma palavra-chave para começar e para manter a unidade é o amor. Mais outras coisas que podemos enxergar, pastor Micael, sobre manter essa unidade, que já não é tão fácil, De fato, para preservar essa unidade, a comunhão entre os discípulos, é necessário amor, e como coloca aqui nosso brilhante comentarista, também humildade e mansidão. Eu quero também chamar a atenção aqui para esse texto que está aqui em João capítulo 3, 34 e 35, aqui na revista, que Jesus fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. É interessante nós observarmos que Jesus fala que é um novo mandamento. Por que um novo mandamento? Porque ele está mandando a gente amar uns aos outros
como Ele nos amou. Essa é a novidade, né? Porque a lei já falava, né? Para amar, o próprio Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, né? Primeiro amar a Deus, depois amar ao próximo. Então já existia esse mandamento. Mas o novo mandamento é que o amor que nós temos deve ser o amor que tem como parâmetro o amor de Jesus por nós. Aí a pergunta que fica é: como foi que Jesus nos amou, né? Então essa reflexão aí para nós, para nossas vidas, nossos alunos, nossa aula, né? E a gente vê que o amor de Jesus levou a Ele a se entregar por nós, né? Então, também nós precisamos entender que como discípulos, como imitadores de Jesus, nós temos que assumir essa missão, né? Jesus veio entregar a vida dele pela missão dele. Então, um discípulo de Jesus vai fazer o quê? Entregar a própria vida. Isso é amar como Jesus amou, né? E é interessante, né, abrindo até um parêntese que me ocorre agora, que lá no livro de Apocalipse, né, a igreja ela é vitoriosa, né? Então o Apocalipse é o desfecho de toda a narrativa bíblica, né? Quando a vitória é do povo de Deus, como diz alguém, né? Agora, como é que a igreja alcança a vitória? Muitos alcançam a vitória morrendo, como foi o caso dos apóstolos, né? Então, o que é isso? É amar como Jesus amou. Então é amar a ponto de entregar a própria vida em favor da causa e em favor dos irmãos, em favor do que for necessário. Então, esse novo mandamento é uma coisa muito forte, né? É amar como Jesus amou, né? E antes de falar aqui sobre humildade e mansidão, como que a gente pode amar como Jesus amou? Fica aí a pergunta também, né? Eu acho que nós podemos ver essa resposta nas palavras de Jesus lá em João capítulo 15. João capítulo 15 é quando Jesus fala a respeito daquela metáfora, daquela comparação, quando ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos, né? E Jesus fala assim, ó, no versículo 9, João capítulo 15, versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então, inclusive ele está falando sobre discípulo. Eu vou até ler, ele usa essa palavra discípulo. Vou até ler o versículo 8. Jesus fala: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como eu posso ser discípulo de Jesus, de acordo com esse texto? Quando eu dou muito fruto. Agora, o que significa isso? No versículo 9, Jesus vai desenvolver a sua ideia, o seu discurso, né? O seu raciocínio. E ele fala: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então, como que nós podemos amar como Jesus amou? Recebendo o amor dele, porque Jesus deu esse exemplo. Jesus fala: eu amei vocês com o amor que o Pai me deu. Então existe um ciclo aí, né? O Pai ama Jesus e por isso que Jesus nos ama. E nós podemos amar os nossos irmãos, por quê? Porque nós recebemos o amor de Jesus. Jesus recebe o amor do Pai, e o amor que Jesus recebeu do Pai, ele passa para nós. E o amor que nós recebemos de Jesus, nós passamos para os discípulos, né? Então esse é o ciclo. Então é assim que se fecha, né, esse ciclo, e é assim que nós podemos obedecer. Porque Jesus não manda a gente fazer nada que a gente não possa obedecer, né? A gente só pode amar porque ele nos deu amor. E da mesma forma, a humildade e a mansidão, né? Como está aqui mencionado na revista, Jesus, ele é manso e humilde, ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nessa convivência, nessa unidade que tem que ser preservada, nós de fato precisamos receber o amor de Jesus, que ele recebeu do Pai, e nós também precisamos receber aprender com essa humildade e com essa mansidão. E eu acho interessante que aqui em Efésios 4:2, o apóstolo Paulo, orientando a igreja, ele fala: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que ele fala suportando? Porque existe dificuldade no convívio, né? A gente só suporta aquilo que é difícil. A gente só suporta aquilo que é ruim, né? Como que eu vou suportar esse irmão? Meu Deus, como que eu vou suportar? Quando eu tenho amor. Eu me lembro de uma história que um pastor contou, que um dia ele estava orando e falou assim: meu Deus, me ajuda a amar aquele irmão, não sei, Jesus, não sei como o Senhor consegue amar esse irmão, que era tão complicado, aquele membro da igreja dele. Aí ele falou que Deus falou no coração dele: meu filho, eu te amo. E ele entendeu tudo, né? Se eu amo você, meu amigo, eu posso amar todo mundo. Mas é assim mesmo, né? Então, como que a gente pode, então, viver suportando uns aos outros? Com esse amor que a gente recebe, né?
Então, ser discípulo de Jesus é imitá-lo. Mas a gente só pode imitá-lo mesmo se a gente realmente está recebendo dele, né? Como diz aqui em João capítulo 15, se a gente é esse galho que está ligado na videira. E para encerrar o que comenta aqui nesse tópico, também fala sobre humildade, né? Então o que é a humildade? É quando a gente reconhece que tudo que a gente tem não é por nossos méritos, a gente recebeu, né? Então humildade é até diferente da modéstia. Modéstia alguém fala, não sou tudo isso, né? A pessoa quer se rebaixar, mas humildade não é nem isso. Humildade é eu entender que tudo aquilo que eu tenho não me faz melhor que o outro em essência. Tudo é pela graça, né? Então, quando nós temos essa humildade, porque nós somos discípulos de Jesus, então nós podemos viver, sim, né, manter essa comunhão, porque nós temos consciência de que nós somos melhor que os outros. Para viver como Jesus espera que vivamos, né? Esse subitem fala sobre duas características, a humildade e mansidão, que o pastor Micael citou, né? Que é o próprio Jesus diz, aprenda de mim, porque às vezes a pessoa pega um pedacinho do versículo anterior e fica só nele, que diz, vinde a mim, vocês estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, que é o Mateus 11, 28. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Então, quer dizer, eu ia até ele, essa parte é boa, ó, e porque eu vou ter alívio. Mas ele continua, tomai sobre vós meu jugo e aprenda de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então eu vou, tenho um alívio, ele tira a carga de mim, e aí ele me capacita a ter agora uma postura diferente, de equilíbrio, de mansidão, de humildade, e isso vai me ajudar a manter minha alma em paz e descanso, porque ele diz, aprenda de mim, ou seja, aprenda como eu, seja como eu, né? Porque a gente costuma pegar esse versículo e ver esse versículo, vinde a mim, eu aliviarei, eu fico com essa parte, não, maravilha, Jesus vai me aliviar, mas ele fala, vem, toma alívio, agora vem e aprenda comigo. E aí você então vai ser agora alívio para os outros, você vai ajudar a aliviar outros, né? Você vai ser humilde, você não vai ter então, não vai derramar peso sobre ninguém, você vai estar ali como uma pessoa equilibrada, você vai ser manso, você vai tratar bem, como nós citamos aqui o significado de mansidão, que é brandura, suavidade, serenidade. Você nunca vai pôr um peso de grosseria, nunca um peso de rispidez, nunca um peso de afronta, nunca um peso de palavras que machucam e ferem. Então vai ter um equilíbrio no seu viver, no seu tratar, no seu falar, no seu conviver, porque você vai ter como espelho Jesus, vai aprender dele, o Espírito Santo vai te ajudar e vai fazer fluir automaticamente na sua vida este fruto, né? E essas características vão ajudar a preservar a unidade, porque o inimigo ele está sempre querendo entrar de alguma forma. Lá em Provérbios diz que, olha, uma coisa que Deus abomina é o que semeia contenda entre irmãos, e o diabo ele quer justamente isso, semear, plantar alguma coisa que vai crescer e vai gerar um caos, ou uma divisão, uma briga, uma discórdia, e cabe aos discípulos vigiarem, cabe aos discípulos terem atitudes e posturas diferentes que não abrirão brecha para isso. Se ele for como uma ovelha, que nós estamos aqui, ele vai ter essa mansidão. Agora, se ele estiver agindo mais como bode, vai ter problema. Ele vai dar cabeçada em um, cabeçada em outro, e recebe uma cabeçada, logo ambos se desviam, ambos estão na carne, ambos dando mau testemunho, o evangelho sendo envergonhado, e o Senhor vai nos ensinando a ter esse tipo de postura que Ele espera de nós, para que, como diz no subitem C, não seja aberto espaço para divisões e contendas. O apóstolo Paulo vai alertando, advertindo as igrejas, falando, né, olha, tenham o mesmo sentimento, não haja dissensões, não haja divisões, não haja partidarismo, como tem em Coríntios 3, não haja panelinhas, mas tudo seja feito sem murmuração, sem contenda, porque são tudo o quê? São brechas que se abrem. A murmuração é uma brecha abrindo. Eu vou ficar murmurando do irmão A, do irmão B, do obreiro A, do líder B, do pastor C, e murmurações são brechas para que o inimigo entre. Então murmurações, contendas, mas antes de ser de benigno, misericordioso, perdoando como Deus vos perdoou. Jesus fechava essas brechas entre os discípulos. Tinha discípulo lá talvez já querendo pegar alguém que já passou da sexta pisada de bola, e Jesus não até 7, 70 vezes 7. Se alguém está chegando no 7, você perdoa ele mais vezes ainda, continua aí junto vocês, né? Alguém quer sentar à direita e à esquerda, ele, isso não cabe a vocês.
né? Quem quiser maior seja o menor. Então Jesus sempre com seus discípulos estava ali mantendo, preservando, para que não ficasse um contra o outro, um querendo ser mais do que o outro, nos ensinando a valorizar essa unidade de amor para realmente refletirmos a glória de Deus com o nosso viver em uma família cristã, né? Essa comunidade, uma família cristã. Vamos já partir para a conclusão, consideração final com o nosso pastor Micaías. Bom, para concluir esse estudo de hoje, tem uma expressão aqui na conclusão mesmo na revista, que ela inclusive é utilizada também em outro ponto do comentário, que fala sobre a cultura de discipulado, né? Então, eu acho que nós poderemos concluir fazendo essa reflexão, né? O que é a cultura de discipulado, né? Eu entendo que cultura de discipulado é quando nessa comunidade dos discípulos existe realmente essa cultura, ou seja, esse pensamento, essa atitude generalizada de imitar Jesus, né? Jesus não existe discípulo estrela, né? Nós falamos aqui sobre dons que Deus concede, e esses dons são para o crescimento do corpo. Por quê? Porque discípulos, eles são membros de uma família, né? É interessante nós notarmos que quando se fala em família, ainda que exista uma pessoa que seja um popstar, uma pessoa muito famosa, mas no meio da família ele é um simples irmão, né? Então é assim que tem que ser a igreja, né? Ainda que existam pessoas que se destaquem por suas virtudes, por seus bens, por qualquer que seja a circunstância, mas na igreja, na comunidade de discípulos, somos todos discípulos. Então, eu entendo essa cultura de discipulado como um local, uma comunidade de discípulos, onde Jesus é o padrão, né? E Ele é aquele que nós devemos imitar, e essa imitação de Jesus é que deve trazer mais pessoas para essa comunidade, né? Então, também é um desafio para nós deixarmos que todas as outras formas e estratégias de crescimento que nós tivermos sejam secundárias em relação àquilo que Jesus mandou a gente fazer, discípulos, né? Então, eu lembro que eu até falei isso, outro comentário que nós participamos aqui sobre essa lição, que o que Jesus mandou a gente fazer foi discípulo. Então, essa é a nossa missão. E o crescimento dessa comunidade, da igreja, ela é tão somente uma consequência de nós obedecermos a ordem de Jesus, fazer discípulos, né? Quando a gente tem outras estratégias que não a cultura do discipulado, a gente sai da cultura do reino de Deus, né? Por isso que tem tantas coisas equivocadas. Por exemplo, só para citar um exemplo, né, dentro dessa conclusão. Gente, muitas vezes eu vou falar assim, a igreja é um hospital, né? Igreja é um hospital, tal. Isso é uma comparação equivocada. Se a igreja, o que é um hospital? O hospital é onde uma pessoa doente vai, fica bom e volta para casa. Quem gosta de ficar no hospital? Ninguém gosta de ficar no hospital, né? A pessoa vai para o hospital para ser curada e tchau, volta para casa. A igreja não é um hospital. Na igreja existe cura, mas a igreja é uma família. A igreja é a casa do Pai, né? No hospital de maneira nenhuma. Mas por que muitas vezes a gente usa isso? Porque nós não temos essa cultura do discipulado, dessa família, de estarmos entre irmãos e de imitarmos Jesus. E Jesus tinha discípulos. Então, se nós imitamos Jesus, nós também temos discípulos, né? Não discípulos para nos seguirem, mas discípulos que vão seguir Jesus. Então, para concluir, que nós possamos ficar com esse desafio, né? Como nós podemos realmente viver a cultura de discipulado, de fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer, de gerar discípulos, seguidores de Jesus, e nossos seguidores a ponto de a gente falar igual falou o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não para nos imitar em nós, mas imitar nossa forma de imitar Jesus, e todos serão, então, participantes dessa comunidade dos discípulos de Jesus. Bem interessante e curioso esse exemplo do hospital, né? Embora a igreja ela cuide como um hospital recebendo um machucado, cuide como um hospital aquele que veio ferido, dê atendimento como um hospital, né?
está pronto para tratar e remediar tudo que for necessário para corrigir e acertar os passos, mas muito bem observado que não é o lugar de curioso vai embora logo, que é um lugar ruim de ficar, né? Pelo contrário, é um lugar de acolhimento para ficar como família, né? Então, uma característica como de hospital, mas não é apenas o hospital, ambiente ruim. Então, interessante sim, que sejamos enriquecidos com esses comentários sobre a comunidade dos discípulos, nossos irmãos sejam despertados no valor da comunidade, o valor da comunhão, a importância de estar unido mais do que junto fisicamente, a importância de cuidar para que cada um, bem cuidado, esteja cheio de amor para cuidar do outro, e assim gera um ciclo de amor constante, né? Um ama que passa o amor para o outro, que é grato, a gratidão gera mais o amor dá vontade de fazer mais ainda, e aí uma crescente comunhão, crescente aquecimento em amor, crescente atos de obras que glorificam o nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma aula abençoada, maravilhosa, e nos acompanhe. Próxima aula, lição 10 é discípulos amadurecem pela palavra de Deus, e vamos assim prosseguindo nesse sublime trabalho de ser discípulo, formar discípulos, que como disse o pastor Micaías, é o que Jesus manda fazer, simples assim, né? Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.